Olá, minha gente! Sejam bem-vindos ao programa Superação. Nesse dia fantástico, onde eu vou estar recebendo essa maravilhosa Joyce Osório. Joyce, seja bem-vinda, é um prazer enorme tê-la aqui no meu programa. E eu queria que você falasse um pouco sobre a sua vida profissional. Quem é Joyce? Olá, boa tarde. Olá, boa tarde. Eu sou Joyce Osório, eu sou empresária, eu sou mãe. E resumindo a minha trajetória, eu sou formada em administração. Fui mãe, só mãe, dona de casa durante alguns anos, e isso me bastou. E quando meu filho foi crescendo, foi batendo aquela necessidade de ser realmente mulher, ser empresária, me encontrar. Então, eu precisei me encontrar, me assumir como uma mulher negra, para me construir. Eu me desconstruí, me reconstruí. Para hoje ser a maquiadora que eu sou, para hoje ser a profissional que eu sou, para ser a mãe que eu sou hoje. Então, eu precisei me reencontrar como mulher. Joyce, qual foi a sua maior inspiração? A gente vê aqui nas suas redes, eu acompanho o seu trabalho e você é uma profissional incrível, já acompanhou mais de 2.000 noivas, a gente vê o resultado fantástico, né? Parece uma transformação, o que você faz de tão lindo, tão impactante que é o seu trabalho. Quem foi sua maior inspiração? Você fala pessoal ou profissional? O que você teve como inspiração para seguir esse trilho, esse caminho, essa jornada? Eu poderia falar uma coisa extraordinária, mas eu vou te falar, a minha maior inspiração foi meu filho. Que lindo. Teve um dia que, em uma conversa levando meu filho para natação, o meu filho insinuou alguma coisa como, o meu pai tem uma profissão. Naquele dia eu voltei para casa e pensei, o meu filho vai crescer um dia e falando, não, a minha mãe tem uma profissão. Eu não queria ser olhada, e tá tudo bem você ser uma dona de casa, mas eu queria que meu filho crescesse falando, a minha mãe é foda. Você percebe, né, que nós mulheres, nós vivemos, né, e convivemos com várias cobranças externas, sociais, como as nossas cobranças internas, né? Desde você ser uma dona de casa bem-sucedida, que cuidava do seu filho, a querer ser uma profissional e tá tudo bem, que nossas ouvintes entendam isso, que o importante é você estar feliz naquilo que você define fazer, né? E nessa trajetória, assim, o que te motivou a escolher a maquiagem? Eu sempre fui apaixonada por maquiagem. Eu venho de uma família com... somos em 3, e eu falo que, assim, é intuitivo, é instinto, eu sempre soube maquiar. Tanto que quando eu decidi que eu voltaria ao mercado de trabalho, as pessoas próximas sempre falaram, vai para a área de maquiagem, porque eu já sabia maquiar sem fazer um curso. Sim. Então, se você fosse na minha casa quando eu tinha 8 anos, eu sabia já fazer uma maquiagem. Preciso fazer um curso. Então, é de alma. Então, tá muito na minha alma. Eu sempre soube fazer maquiagem, e lógico, fui me especializar, mas sempre foi minha paixão. Para mulheres afro que estão vindo aqui, uma mulher que impacta, né, positivamente muitas mulheres com sua história, eu queria que você falasse para nossas ouvintes quais foram os maiores obstáculos que você enfrentou na vida. Como eu comecei falando, primeiro eu comecei a me entender me encontrar com uma mulher afro, me ver desse jeito. Eu passei pela transição capilar. Foram muitas transições que eu passei na minha vida. Eu precisei me assumir realmente como uma mulher afro, me entender como uma mulher afro, falar a linguagem da mulher afro, entender as dificuldades de uma mulher afro, que a mulher em si, ela já sofre, já passa por muitos obstáculos. A mulher afro, ela passa dobrado. Eu passei a ter toda essa percepção, eu precisei me encontrar como essa mulher afro, para me entender na minha profissão. Tanto que eu me especializei em pele negra, para ser referência para as noivas negras. Isso. Deixa eu te perguntar um ponto que eu acho super importante, né, em relação a você se especializar na pele negra, né? Esse mercado da beleza ainda é um mercado que é preconceituoso? Hoje não. Hoje, quando eu comecei há 7 anos atrás, as marcas
uma paleta com 3, 4 cores. Hoje já temos uma gama bem extensa. Até as marcas de perfumaria já tem uma gama muito extensa de cores. Quando a gente vê as paletas de base, até de protetores solar. Tanto que até hoje eu tenho o hábito de usar o protetor sem cor, porque quando eu comecei a cuidar da minha pele, não tinha um protetor com cor que se adequasse à minha pele. Ou era branco, moreno ou negra, para pele negra. Para pele negra não dava certo na minha pele e para pele morena ficava muito branco. Hoje não, hoje nós temos uma paleta, hoje já se expandiu, hoje já tem mais esse cuidado. Como que você vê, né, neste mercado, a mulher, ela te procura? Porque eu, como terapeuta, as mulheres me procuram muito para mudar o mindset, né? Para se olhar, né? Com um olhar de mais admiração, de autoamor, de autocuidado. Você também acaba trabalhando com esse ambiente terapêutico, né? Terapeutizando, porque quando você transforma e uma mulher se olha no espelho, você deve ter visto já muitos sorrisos. Como que é isso para você? É maravilhoso. Eu costumo falar que eu sou privilegiada, né? Porque eu trabalho com momentos felizes. Essas mulheres, elas me procuram em nascimento, em renovação de votos, em casamento. Eu falo que eu costumo trabalhar em momentos felizes, em transição. Mas me procura também aquela mulher que ela está se sentindo triste, então ela quer se animar um pouco mais. Então, não é só sobre a maquiagem, não é só sobre a transformação, é sobre sentar, ter aquela conversa. E ela, muitas vezes, ela termina a maquiagem, ela nem se olha no espelho, ela já se sente transformada de dentro para fora. Porque só naquele processo daquela conversa, de cada pincelada, dela voltar para si, ela já se sente transformada. Então, não é sobre a maquiagem, é sobre ela se olhar. Então, a maquiagem é além das cores, vai além da hidratação da pele. É sobre se cuidar, é sobre se olhar. Ela tem 1 hora para ficar se cuidando, se olhando. Enquanto eu estou cuidando externo, ela está se cuidando internamente. Então, maquiagem, eu posso afirmar que não seria só estética, e sim uma política de identidade? Totalmente. Totalmente. E quando você me fala da transição, né? Ter uma transição capilar seria olhar para a sua identidade de uma forma mais amorosa? Ou como que você entendeu isso na sua vida? Eu percebi que eu não tinha identidade. Eu tinha um cabelo alisado, então o que é? Eu era morena e eu ficava naquele meio termo e as pessoas, como as pessoas me viam, entendeu? Assim, as pessoas não sabiam nem como me olhar. Isso que mudou totalmente. Então, quando eu passei a me enxergar, quando eu fiz a transição, entendi, eu sou uma mulher negra, fui atrás das minhas origens, entendi, eu sou uma mulher negra, assumi, as pessoas passaram a me olhar realmente como eu sou. Sim. Então, eu me empoderei. Então, foi aí que eu decidi trabalhar, porque quando eu entendi quem eu era, foi nessa transição. E até quando as pessoas hoje falam, eu escuto muito. Nossa, mas você não é negra. Então, não, eu sou uma mulher negra, eu consigo explicar. Não é sobre a minha pele mais clarinha, é sobre a minha história. Então, eu consigo falar isso com muita firmeza, sem problema. Então, foi libertador para mim. Como que você se sente? Você me trouxe que hoje nós temos muito mais paletas, né, para a cor negra. E a gente viu essa semana que estava na capa da Forbes aqui no Brasil, a Naomi Campbell, né, que é uma modelo incrível e que de uma beleza exuberante, né? Eu imagino os desafios que essa mulher passou no início da carreira para transmutar tantas barreiras, tanto é que ela foi a primeira negra a estar na capa, né, de uma revista tão importante. Então, você acha que a chegada desses novas paletas, novos produtos, novos olhares, a abertura, né, do campo está mudando, né, essa ideia, e as pessoas estão entendendo o poder de estar enraizado na sua ancestralidade, o poder de valorizar a sua história e não se maquiar, como você falou, né, que eu não tinha identidade. Hoje eu tenho e as pessoas me enxergam melhor? Sim. E a mídia também tem muita influência nisso, né? Quando a gente vê que hoje a mídia tá muito mais aberta às mulheres negras, quando a gente vê que abriu muito mais o mercado para produtos também de cabelo. Sim. Então, isso fez com que o mercado
abrisse essas paletas também, porque as meninas que não tinham acesso, as meninas do bairro, entendessem, eu posso. Então, começou desde as marcas simples de perfumaria às grandes marcas. Sim, sim. Hoje, quando você olha para você, você olha no espelho, você olha, o que que você vê, né? O que é que você diz para você quando você hoje enxerga essa nova identidade? Eu falo, Joyce, você chegou, você sabe quem você é, você tem um grande caminho para trilhar, mas você não precisa se cobrar tanto. Você é maravilhosa, você não precisa saber tudo. Sim. E é isso, olha onde você estava, onde você chegou. É isso. Quais os trabalhos e parcerias que marcaram a sua carreira? Os trabalhos que mais me marcam são os quando me procuram e falam que me procurou, me contratou porque se identificou por eu ser uma mulher negra. São os trabalhos que mais me marcam. Por quê? Porque eu falo, nossa, acho que eu estou passando a mensagem que eu gostaria de passar. Muitas vezes, muitas noivas, assim, outro dia eu fiz uma noiva de Fortaleza e ela veio e falou, olha, uma das coisas que eu me identifiquei com o seu trabalho com você foi por você ser uma mulher negra. Sim. E isso me deixa mais segura para fazer. Ela não era uma menina negra, mas a mãe e a irmã, ela falou que eu vou ficar muito mais segura porque as mulheres negras têm uma insegurança ainda em relação, mesmo com essa paleta de cores, de ficar com a pele acinzentada, porque Sim. é o que acontecia antes. Então ainda tem essa insegurança. Então, quando elas vão se maquiar com uma mulher, uma maquiadora negra, ela se sente mais confiante. Então, são os trabalhos que me marcam muito. Neste momento, eu fechei um contrato com uma noiva do Japão, que vem para o Brasil. Então, quando uma noiva do Japão me procura aqui no Brasil, só porque pesquisou, porque pediu referência, isso faz eu entender que eu estou no caminho certo. Sim. Isso faz eu ter orgulho da minha história. Sim. Como que você acha, assim, que você conseguiu chegar a esse ponto, né, de criar autoridade, credibilidade num mercado que a gente acha que sabe, não só acha, a gente sabe que é muito competitivo? Olha, Ana, o que eu vou te falar, nem sei se isso funciona dessa forma, mas eu vou te falar, eu comecei com tanto amor e muito sem pretensão. Eu acredito que foi isso que fez eu chegar. Eu não comecei focada no dinheiro. Eu preciso do dinheiro, sim, mas eu comecei muito por amor, e muito querendo acontecer, muito querendo fazer a diferença, e menos focada em dinheiro, em cobrar. Então, quando eu vi, a coisa aconteceu. Não estou falando que isso é uma regra, não é sobre esse é o caminho, esse é o jeito de você... Não é isso. Mas eu acredito que foi isso que fez dar certo. Eu não estava focada quanto que eu ia faturar. Eu estava focada em fazer dar certo, em fazer a cliente sair feliz. Eu não me importava se eu tivesse que fazer uma a mais, uma a menos, e se eu tinha que me locomover um pouco mais. O que é que você mais deseja transmitir para outras mulheres afro que estão nos ouvindo, né? Aquela menina que tem o sonho e tem você como referência, porque é fácil te ter como referência. A pessoa olha no seu Instagram, dá vontade, né, de ficar olhando o seu trabalho. E muitas dessas meninas se questionam, né? Acham que o fato de não terem uma oportunidade, muitas vezes, de estudar, muitas vezes de chegar aonde você chegou, né? Então, assim, eu queria que você trouxesse para elas um pouco desse seu olhar, né, da possibilidade. Você traz para a gente que você era uma pessoa que ficava em casa, como muitas brasileiras. E que tá tudo bem se você está feliz com isso. Isso. O que eu diria para essas meninas, não deixe que ninguém te diminua. Se empoderem, vocês podem, e juntas somos mais fortes. Qual seria, né, o maior propósito hoje, além do seu sucesso profissional? O meu maior propósito, eu acredito que nós estamos aqui para evoluir. Evoluir como ser humano. E se nessa evolução eu conseguir ser feliz, eu quero viajar o mundo. Eu quero futuramente trabalhar menos presencial e viver mais experiências. E esse impulsionador da sua carreira que foi o seu filho?
aonde ele está ainda hoje? Ele continua impulsionando? Ou nessa trajetória você encontrou outras pessoas também que chegaram e fizeram esse coração palpitar, esse desejo aumentar? Eu consigo, sim, nessa trajetória eu tive muitas pessoas sim, que me impulsionaram, mas o meu filho continua sendo o meu maior combustível. Ai, que coisa linda. Filho é uma coisa mais maravilhosa eu que acho existe. Que talvez né? até eu formar o meu filho, que já está no primeiro ano da faculdade, até ele seguir, eu acho Nossa. que seguir sozinho, sem... Um filho no primeiro ano da faculdade com esse rostinho de menina. É isso. Até o meu filho seguir sozinho, eu acho que vai ser aquela coisa assim, missão cumprida, eu acho que ele ainda vai ser meu maior combustível. Ele sempre vai ser meu maior combustível. Mas eu ainda estou na trajetória. Assim. Sim. Como você imagina o mercado, né, da beleza daqui nos próximos 10 anos, né, para os afros, né? Você acha o que vai melhorar? Você acha que tem algo a melhorar? Eu acho que vai melhorar muito. Sim. Cada vez a mulher, não só a mulher afro, as mulheres cada vez estão se empoderando mais. Sim. O mercado da beleza cada vez está crescendo mais. E eu acho que assim, estamos a todo vapor. Mas como maquiadora, hoje com 41 anos, eu falo que é uma profissão cansativa, demanda muitas horas em pé. Então, eu acredito que eu fico mais uns 5, 6 anos. E depois eu continuo na área da beleza, porque é meu sonho, mas acho que não atendendo presencialmente. Mas eu acho que esse mercado só tende a crescer. E cada vez a mulher negra se empoderando mais. Sim. Traz pra gente um caso que fez seus olhos brilharem, que impactou você, que quando você saiu do seu trabalho, você falou, nossa, essa história vai ficar aqui. São tantas, assim, de eu chegar em casa e ficar sentada. Deixa eu tentar lembrar uma específica. Poderia ter pensado antes de sair de casa, mas não pensei. São milhares, assim, de chegar em casa a receber depoimentos. Quais os principais depoimentos, assim? Eu recebo muito depoimento das mães, das noivas, que quando me falam, por exemplo, que eu até falo com a minha penteadista, nós não fazemos só maquiagem e cabelo. Nós colocamos o sapato da noiva, nós passamos hidratante na noiva. Então, eu brinco, a noiva, ela fecha um contrato 1 ano antes. Então, nós fazemos um laço com essa noiva. Então, no dia, eu falo, a noiva respira. Sim. Então, eu sei o que essa noiva precisa. Então, eu faço tudo por essa noiva no dia. Ela não precisa se comunicar com as outras pessoas. Eu faço isso por ela. Sim. Então, eu acho que os depoimentos que mais me emocionam são os depoimentos das mães. Quando agradece pelas filhas, são os depoimentos que mais me deixam feliz. Você já teve algum caso de alguma mulher que chegou numa situação de um divórcio, numa situação de viver uma relação tóxica ou violenta, e que quando você maquiou essa mulher, ela estando com a autoestima lá embaixo, você notou a diferença no olhar, o brilho dela? Muitas, eu faço muitas mulheres nessa situação, e sim, noto, e muitas vezes assim, fico mais tempo do que eu deveria, muitas vezes no atendimento, depois pergunto, passo dias conversando, já fiz uma moça que me marcou bastante, tanto que depois ela até marcou uma automaquiagem, passamos horas, conversamos, hoje até mantemos o contato ainda, porque ela passou por um divórcio, por uma situação bem abusiva, e temos contato até hoje. Então, eu tenho laços com as minhas clientes, porque são muitas histórias. Eu falo, eu poderia colecionar história. Cada cliente que passa por mim, cada noiva, cada cliente no dia a dia é única, e cada uma tem uma história. Ou uma história muito feliz, uma história triste, mas todas que passam, sai diferente. Sim. Antes de você atender, você falou para mim que a noiva, ela, às vezes, te contrata 1 ano antes. Existe uma anamnese, existe um diálogo para entender o perfil dela? Como que funciona essa contratação? Essa contratação, inicialmente, quando a noiva é próxima, sim, existe toda uma conversa por telefone, o que ela gostaria, quem vai se arrumar com ela, o que ela sonhou para o dia dela. Tem todo esse cuidado, assim, como que ela gostaria de se ver nesse dia. Se ela mora por São Paulo, região, marcamos um café, temos esse contato presencial, porque é muito você se identificar, essa troca de energia, porque às vezes não se identifica.
Sim. E quando é por telefone, fazemos uma chamada de vídeo, tem todas essas coisas. Como que ela gostaria de se ver no dia? Qual a maquiagem que ela sonhou? Quais são as inspirações? Quais são ela manda referência, quais são as noivas que ela se inspirou? Qual o tipo de vestido? Quando ela pensa, quais são os tons que ela escolheu pro casamento dela? Inclusive da decoração, como que é o convite? Eu preciso entender um pouco dessa noiva. Sim, sim. Depois de tudo isso, nós vamos montar uma maquiagem de acordo com as referências dela. Mas cada maquiagem de cada noiva é única. 30 dias antes do casamento dela, nós vamos fazer um teste de cabelo, maquiagem, isso. Essas noivas, elas normalmente, elas escutam a especialista, que é você, a profissional, ou tem algumas, assim, que são mais desafiadoras, que chegam para você e querem de uma forma e você entende que aquilo não vai ficar muito legal? Como que você conduz isso? É interessante isso, Ana. Hoje eu percebo que as noivas que me procuram, elas são o meu perfil de noiva. Eu não tenho mais esse desafio de tentar adequar a noiva. Não estou falando que a noiva tem que ter o perfil do maquiador. Sim. Mas eu percebo que a noiva ela se identifica com os traços do maquiador. Quando a noiva ela procura de acordo com o estilo do maquiador. Entendi. Então, a noiva, ela vem muito aberta. As pessoas sempre acham que a noiva é um grande desafio. Desafio a mãe, a sogra. A noiva é a parte muito tranquila, porque a noiva, quando ela fecha o contrato, é porque ela se identificou com os traços daquele maquiador. Entendi. Rola uma paixão entre maquiador e noiva. Então, é uma conexão. É uma conexão. É uma conexão. Eu tenho noivas que, assim, por exemplo, eu tenho uma noiva de Brasília, eu fiz o casamento, ela veio fazer um ensaio aqui em São Paulo, eu fiz um ensaio de gestante, nós temos contato até hoje, assim, então eu acompanho essas noivas, normalmente quando nasce o filho, então, assim, você faz uma conexão com a noiva. Você faz parte da história dessas mulheres. Então, você percebe o quão impactante é a sua vida profissional. E para quem está nos ouvindo, né, que entendam que toda profissão feita com amor, ela vai reverberar e ela vai transformar a vida das pessoas. E é possível, né, que você que está nos ouvindo entenda que não há limite para o sonho, para o desejo, desde que você queira, faça com amor, com profissionalismo, né, com respeito, porque quando você fala que você cria essa conexão, faz a anamnese, é porque você respeita os seus clientes. É porque você quer entender o que vai fazê-las felizes. Sim. Não é isso? Que legado você deixaria para essas mulheres, né? O que você diria para essas meninas que se espelham em você, como uma mensagem hoje que está quase acabando o nosso tempo, para que elas entendam que se você chegou, elas também podem chegar lá? Eu volto a dizer, se empoderem, não deixe que ninguém te diminua. Vocês podem, e uma coisa, se apoiem, que eu acho que é o que falta hoje. Os profissionais se apoiarem, as mulheres se apoiarem, juntas nós somos mais fortes. E isso eu sinto falta, tá? Das mulheres, dos profissionais se apoiarem. E quando nós entendemos que juntas somos mais fortes, isso vai fazer total diferença. Gente, que papo gratificante. Foi uma honra para mim estar conversando com você hoje, neste dia, né? É uma honra estar podendo entrar na casa das pessoas, aquelas pessoas que estão no trânsito, no trabalho. Fica aí a rede social, segue essa maravilhosa. Você pode falar a sua rede para eles, por favor? É Joyce Osório Makeup. E obrigado por me ouvirem, foi um prazer estar com vocês. Gente, as minhas redes sociais é oficial Ana Chaves. A gente fica em mais um programa aqui. Fiquem com Deus. Muito obrigado. Até a próxima.